Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Colossenses, capítulo 2, verso 8 até o 15. Colossenses é considerada a epístola mais cristológica da Bíblia, capítulo 1, o capítulo mais cristológico, onde ele apresenta Jesus e afirma que Jesus é suficiente, que Jesus é supremo sobre todas as coisas. Essa epístola, então, tem esse caráter de destacar e exaltar Jesus Cristo. Fala que todas as coisas foram criadas também por Ele e que nele tudo subsiste. E quando chega no capítulo 2, o verso 8 em diante, diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que Deus nos abençoe, que Ele possa falar conosco nessa manhã, inclusive ao longo dos outros textos que serão aqui citados. Eu então, como eu já disse, vejo quanto essa manhã é uma manhã especial, ainda mais nos tempos em que nós vivemos. Tempos onde falar de família é sempre um grande desafio. Tempos onde falar de geração de filhos é também um desafio. E às vezes essa realidade impacta até mesmo o contexto da igreja. Eu lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, lá em Belo Horizonte, que mesmo no contexto da igreja havia uma pressão para que eu namorasse. E aí, quando é que você vai namorar? E de repente eu comecei a namorar e a pressão mudou. A pressão agora é: e aí, quando é que você vai casar? De repente, depois de 7 anos, que eu acho que o personagem que eu me inspirei na Bíblia foi Jacó, eu me casei. E aí agora a pergunta era: quando é que vocês vão ter filhos? Nós tivemos a primeira filha, Ana Isabel, que agora está com 8 anos. E aí a pergunta era: vocês vão ficar com um só? E aí nós tivemos a segunda filha, Laís, que hoje está com 5 anos. E aí durante um tempo as perguntas cessaram. Mas de repente, quando nasceu a terceira, Maria Luísa, que agora está com 2 anos, eu comecei a perceber um semblante assim meio diferente. Como se fosse mais ou menos a seguinte pergunta: vocês não vão parar, não? E na verdade a gente vive esse desafio quando a gente fala do contexto de família e de criação de filhos. Nossa cultura tem demonstrado isso, até mesmo através de programas de televisão, de personagens, de influencers que têm manifestado a sua opinião sobre o assunto. E aqui, longe de mim querer demonizar a pessoa, mas, por exemplo, ano passado nós tivemos uma polêmica envolvendo um apresentador, Fábio Porchat, onde numa entrevista, num podcast, ele falou sobre a questão de ter filhos. E eu destaquei 2 frases dele para que a gente se lembrasse desse contexto no qual nós vivemos hoje. A primeira delas, ele disse o seguinte: todo mundo sempre cobra, porque é o meio, a ordem natural das coisas. Então ele reconhece que essa cobrança faz parte de uma ordem natural das coisas. É natural que um casal, ao ter filhos, ao se casar, deseje ter filhos. Mas ele acrescenta o seguinte: não quero minha vida mudando. Tem muita coisa egoísta nessa decisão de não querer dividir meu tempo. A responsabilidade de ter outra vida mais importante que a minha. Mas o ponto crucial é eu chegar em casa e pensar: ainda bem que não tenho filhos. E assim, então, ele entrou numa grande polêmica. Como eu já disse, se você gosta ou não gosta, isso para mim não é o assunto aqui. Mas dessa forma nós percebemos como anda, como caminha a nossa sociedade. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde ter filhos está virando cada dia mais quase que um pecado.
Quando você fala em ter filhos nessa sociedade, muitas vezes as pessoas vão dizer: mas você não está vendo tempos difíceis que nós vivemos? Você não está percebendo o rumo das coisas? Nós, por exemplo, temos caminhado em uma sociedade pós-moderna marcada por uma característica chamada privatização. Essa característica apontada pelo pastor John Stott tem a ver com o excesso de individualismo. Nós nunca fomos tão individualistas como agora. É fato que o individualismo é uma marca da sociedade desde a queda, desde lá do início, desde Gênesis. Mas nós nunca fomos tão individualistas. A Bíblia mesmo diz que o amor se esfriaria, e nós temos visto esse amor se esfriando ao longo do tempo. Nós percebemos que nós vivemos numa sociedade onde esse excesso de individualismo tem gerado o que alguns filósofos, por exemplo, sociólogos chamam de erosão do outro. O outro quase que deixa de existir. Nós, por exemplo, vivemos numa sociedade onde uma das formas de amor mais mencionadas é o amor próprio. E há quem questione, inclusive, esse termo, porque amor pressupõe a figura do outro. Quando nós pensamos em amor, tem sempre alguém diante de nós. O que nós temos em relação a nós mesmos é instinto de preservação, é busca por satisfação, busca por desejos. E não estou dizendo que isso seja errado, mas perceba uma sociedade onde o amor tem se perdido, ou a compreensão acerca do amor. Perceba, nós vivemos um tempo onde, por exemplo, as estatísticas de natalidade no Brasil são as seguintes. Olha que assustador e que mudança significativa. Na década de 60, por exemplo, essa taxa estava em torno de 6 filhos por mulher. Na década de 80, eram 4 filhos por mulher. No ano 2000, essa taxa de fecundidade era de 2,2. Em 2020, uma média de 1,65 filhos por família. São dados do IBGE. E a projeção é mais ou menos a seguinte: nós estamos caminhando cada dia mais para a redução dessa taxa de natalidade. A expectativa é que até 2030, essa taxa caia para 1,47, até 2040, 1,44. Ou seja, muito em breve, nós estaremos, aliás, nós já estamos, numa estatística onde começa a surgir um declínio da população do nosso país. E isso vai trazer implicações sociais importantes lá na frente. À medida que nós envelhecermos, por exemplo, nós temos um sistema de aposentadoria, de manutenção, e nós precisamos de um grupo de pessoas trabalhando para que isso seja mantido. Perceba, socialmente isso é um problema que já está desenhado, já está apontando um norte. Mas não só a geração de filhos, nós ainda temos um outro problema gravíssimo quando nós falamos sobre esse assunto, que é o aborto. O aborto tem crescido assustadoramente. Deixa eu te dar alguns dados aqui de maneira muito breve. Em 2021 e 2022, auge da pandemia causada pela Covid-19, a maior causa de morte no mundo foi o aborto. E isso pelo 6º ano consecutivo. Com, respectivamente, 2021, 42,6 milhões de abortos no mundo. 2022, 44 milhões de abortos no mundo. Essa é uma matéria do jornal Gazeta do Povo, mostrando que o número de abortos tem crescido e hoje já é a principal causa morte no mundo. Por que eu estou trazendo essas estatísticas? Para confirmar aquilo que eu estou dizendo. Nós vivemos um tempo onde família e filhos têm sido vistos como um problema. E longe de mim querer vir aqui ditar quantos filhos você precisa ter, mas o meu papel aqui, à luz das Escrituras, te encorajar a ter esperança na família, a ter esperança na geração de filhos. E quando nós olhamos então para a palavra de Deus, nós vamos perceber que esse assunto não é tão novo. Mesmo no Antigo Testamento, nós temos a história pelo menos de uma mulher que, ao gerar filhos, demonstrou a desesperança do seu coração. Ela era nora de Eli, o sacerdote. E o que acontece é que ela estava grávida e chega a notícia de que o seu marido havia morrido na batalha. Eli, quando recebe a notícia da morte dos filhos, ele também morre. E a mulher então dá à luz imediatamente. E ela escolhe um nome terrível para dar para a criança. O nome da criança era Icabô, que significa foi-se a glória. O que ela estava dizendo é: acabou a esperança. Acabou o que a gente podia conservar de expectativas para o futuro. Mas é bonito porque está lá em 1 Samuel capítulo 4, mas logo na sequência e no contexto, a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus chama Samuel. Samuel era uma criança.
E Deus então diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que a chama se apagasse, Deus chama e fala com Samuel, num claro anúncio de que Deus não havia desistido da humanidade, de que havia ainda esperança para a humanidade. E, na verdade, quando nós falamos desse assunto, o que nós precisamos perceber é que a história das Escrituras, desde o Antigo Testamento, ela anuncia a esperança para a humanidade. E a esperança não está no seu contexto social. A esperança não está em questões políticas ou econômicas. À luz das Escrituras, a esperança está em Deus, a esperança está em Jesus Cristo. E por causa dessa esperança, o povo de Deus é convidado a celebrar, a se alegrar, à medida que Deus traz novas pessoas, novas crianças, para habitarem nesse mundo e para participarem do processo de Deus, de redenção de todas as coisas. Quando nós então olhamos para a Bíblia, especificamente para esse texto, não sei se você percebeu, o verso 8, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui há um problema específico que Paulo está tratando, e eu não vou tratar por causa do nosso tempo, mas de maneira secundária, nós podemos aplicar também, mostrando que Paulo está chamando a nossa atenção para a maneira como outras filosofias, outras ideologias, outras cosmovisões, outras maneiras de pensar, muitas vezes ocupam o coração e a mente, e nos desviam do propósito de Deus na nossa criação. Paulo está chamando a atenção para o propósito e colocando o propósito em Cristo, e mostrando que a partir de Cristo todas as coisas são diferentes. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para esse texto, quando nós pensamos nesse tema do pacto da graça, o que é que eu preciso destacar para você nessa manhã? Em primeiro lugar, o fato de que Deus fez um pacto com os homens, de maneira muito resumida. Na verdade, Deus fez dois pactos, um no Éden, chamado de pacto de obras. Lá Deus deu uma ordem a Adão, para que ele não comesse do fruto. Aquele pacto requeria a obediência de Adão, e Adão então quebrou o pacto. Ele desobedeceu a Deus, comendo do fruto. A questão não era o fruto em si, mas o que ele representava. Ele representava a desobediência, ele representava a rebeldia em relação a Deus. E a Bíblia diz que por causa disso, ele condenou toda a sua descendência. Perceba o quanto a descendência é importante. E Deus então, desde Gênesis, ele faz um novo pacto com o homem, chamado de pacto da graça. O pacto de Deus agora é: você não tem meios suficientes para restaurar a comunhão comigo, mas eu graciosamente proverei os meios para que você tenha relacionamento comigo de novo. E através desse relacionamento, você encontre novamente esperança para a sua vida, para a sua família. O mediador desse pacto é Jesus Cristo. A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías 42:6, um texto profético falando de como seria a vinda do Messias. Diz o seguinte: eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Se nós olharmos ainda para Hebreus capítulo 9, a Bíblia vai dizer no verso 15 o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, quando nós olhamos para essa realidade, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que há um Deus que fez um pacto com a humanidade. Esse pacto é um pacto de graça. Deus está restaurando todas as coisas. Deus está anunciando esperança. E essa esperança foi anunciada ao longo de toda a história, inclusive através de bebês. Essa esperança veio com o bebê Moisés, jogado em um cesto às margens de um rio. Essa esperança veio com o bebê, com a criança Samuel. Essa esperança foi anunciada por Davi, quando ele diz no Salmo 139, que ele ainda era substância ainda informe, e Deus escreveu todos os dias da sua vida no seu livro. Essa esperança vem sendo anunciada ao longo de toda a Escritura, e ela repousa sobretudo sobre o menino Deus, aquele que foi chamado nos profetas de Emanuel, a afirmação de que Deus estaria conosco e eternamente no nosso meio. Nós olhamos então para Jesus Cristo como o grande mediador dessa aliança, ou seja, há esperança para a humanidade, há esperança para a família, há esperança para os nossos filhos, e à luz das Escrituras essa esperança está em Jesus Cristo, o eterno mediador do pacto de graça de Deus.
Mas quando a gente olha para a Bíblia vai mostrar para nós que esse pacto ele tem um sinal. Qual é o sinal? Qual é o selo do pacto? À luz das Escrituras, o sinal e selo do pacto é o batismo. O texto que nós lemos, por exemplo, diz assim lá no verso 11: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que a Bíblia nos mostra então agora, em segundo lugar, é que é um sinal desse pacto de graça. O que nós fizemos nessa manhã faz parte desse sinal. Nós estamos declarando para Deus, para nós mesmos, para a igreja, para as pessoas, que nós cremos nesse pacto, que nós estamos debaixo desse pacto. O grande sinal, então, do pacto é o batismo. Nós temos outros textos, por exemplo, que também nos dizem isso, mas eu quero ser objetivo aqui, e já estou caminhando para terminar. Nós temos como um dos documentos que norteiam a nossa fé na Igreja Reformada, o Catecismo Maior. E lá no Catecismo Maior ele menciona isso com muita clareza. Se você quiser ler depois lá as perguntas 28, 34, 35, ele vai mencionar de maneira muito específica como o pacto da graça possui como grande sinal o batismo. É por isso que nós, cristãos, valorizamos e prezamos tanto pelo batismo. Que ele seja corretamente ensinado, que ele seja corretamente praticado, que haja de fato a preparação para esse batismo, como nós costumamos fazer. O batismo também, ele tem um sinal que inclui também as nossas crianças. O batismo infantil, ele é o sinal do pacto estendido aos nossos filhos. Já te adianto, isso é uma interpretação implícita nas Escrituras, por nós reformados. Nós reconhecemos isso. Nós entendemos que a Bíblia implicitamente afirma essa verdade. Por exemplo, nós ouvimos o nosso irmão Daniel começando o culto com Gênesis 17, e lá nos versos 7 a 10, ele vai afirmar que o pacto da graça possuía na antiga dispensação, no Antigo Testamento, como sinal a circuncisão. E como é que funcionava a circuncisão? O menino nascido, ao 8º dia, era apresentado no templo para ser circuncidado. Uma das objeções que nós ouvimos nos nossos dias é: nós não batizamos crianças, nós apresentamos. Mas eu costumo dizer, a interpretação da apresentação de crianças também é implícita. E tem um erro, na minha opinião, da interpretação das Escrituras. Porque ninguém foi apresentado nas Escrituras senão para a circuncisão ou para o batismo. E nós entendemos que a circuncisão, que era o selo do Antigo Testamento, foi substituída no Novo Testamento pelo sinal do batismo. Logo, os nossos filhos participam conosco do sinal desse pacto de graça divino. Nós entendemos que no Novo Testamento há ganho de privilégios e não perdas. Os cristãos no Novo Testamento, agora com Cristo encarnado, vivendo entre nós, morrendo e ressuscitando, ganham ainda mais privilégio do que tinham os crentes do Antigo Testamento. E por que então os nossos filhos não participariam conosco desse pacto maravilhoso de graça? Uma das objeções muito comuns a essa prática nos nossos dias, ela se dá mencionando Marcos capítulo 16, verso 16, onde a Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo. E algumas pessoas dizem: perceba, pastor, é cronológico, é necessário crer primeiro para batizar depois, e as crianças ainda não creram. E nós respondemos à objeção dizendo: provavelmente você não pensou nas implicações do que você está dizendo, porque o verso não termina aí. O verso diz: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. E a implicação seria que com isso você estaria afirmando que os nossos filhos não são salvos até o momento em que eles têm capacidade de crer e ser batizados. E nós não entendemos assim. À luz das Escrituras, nós entendemos que os nossos filhos são parte dessa herança maravilhosa, desse pacto gracioso de Deus conosco. Foi o próprio Jesus, por exemplo, quem disse, Lucas 18:16, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Nós então entendemos que o batismo infantil é a extensão do sinal do pacto
já praticado pelos pais, agora na vida dos seus filhos. Resumo e termino, concluo, dizendo que diante de uma sociedade, então, que tem abandonado os valores familiares, tem abandonado a esperança da geração de filhos, a palavra de Deus nos encoraja e nos alegra, ao nos anunciar novamente a esperança, ao nos mostrar que há um Deus gracioso que escolheu fazer um pacto com pecadores, e Ele fez isso quando éramos ainda pecadores, e que nós então recebemos como sinal visível desse pacto o batismo. Que alegria é quando nós somos batizados e dessa forma professamos a nossa fé ao mundo. E finalmente, que alegria saber que os nossos filhos são parte dessa herança conosco. Eu quero te dizer nessa manhã, para terminar, que quando eu olho para as minhas 3 filhas, é óbvio que como todo pai, eu penso no futuro. É óbvio que como todo pai, existem questões que me preocupam. Mas eu quero te afirmar que como todo pai crente, eu creio que elas são esperança de um amanhã para a igreja do Senhor Jesus. Elas são esperança de uma sociedade melhor amanhã, porque são filhos herdeiros da promessa de Deus. Sabe qual é a promessa de Deus? De que Ele estaria conosco até o último dia. Sabe qual é a promessa de Deus? De que Ele preservaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra elas. Vivemos numa sociedade perdida nesses valores. Entendemos que existem ataques malignos a esse respeito. Mas eu termino com uma frase de um missionário que eu achei muito bonita. Jim Elliot foi morto, inclusive, no Equador, enquanto realizava o seu trabalho missionário. E uma das frases desse missionário, dita certa vez, foi a seguinte, baseada no Salmo 127. Os filhos são como flechas em uma aljava. Eles devem ser treinados como missionários e atirados no diabo. Nós entendemos que uma sociedade, irmãos, perdida, uma sociedade constantemente atacada pelo inimigo das nossas almas, Deus nos deu flechas, Deus nos deu um instrumento de vitória, Deus nos deu esperança. E é por isso que o nosso coração se alegra tanto em Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você agora assuma o seu papel de educar, de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velha, ela não se desviará dele. E que dessa forma, meus irmãos, nós vejamos o futuro da igreja, nós vejamos o futuro dessa sociedade com esperança. Porque ainda que os tempos sejam maus, há um Deus que é bom. E esse Deus cuida de nós. Esse Deus nos presenteia com famílias abençoadas, herdeiras de um pacto maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.